Senhor presidente, vereador Arildo Lima Júnior, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que a acompanham pelos veículos de comunicação da cidade. Primeiramente, eu gostaria de justificar a minha ausência sexta-feira na reunião da CEI do DAI, que ouviu aí, fez a oitiva do ex-presidente, o senhor Giazoni. Eu não li a ata da audiência, mas pelo que eu estou vendo e li nas matérias, ou na matéria do Jornal da Cidade, algumas coisas que vão se complicando um pouco mais, né? Se é que de fato isso foi tratado na CEI. Quando dizem e colocam, e o próprio presidente da CEI afirma, que as contradições seriam não em relação ao pagamento de água, mas em relação à taxa de esgoto. Então, seria interessante a gente saber como que é feito essa medição. Por exemplo, talvez seja ignorância minha, senhor presidente. Eu tenho um grande hotel na cidade. Eu resolvo não utilizar a água do Departamento de Água e Esgoto. Aí eu perfuro um poço artesiano nesse empreendimento. Para furar esse poço tem que ter autorizações. A autorização não é de nenhum órgão aqui de Bauru. O DAI tem um convênio para fiscalizar a abertura desse poço. Considerando que nem o Estado, nem o município tem o poder sobre as águas, o poder e o controle da água pertence à União, alguém tem que pagar essa água. Eu vi aqui, no relato, o seguinte: se eu extrair água do aquífero, de algum dos aquíferos aqui em Bauru, eu posso devolver menos água para o esgoto do que a que eu extraí. Então, de certa forma, eu estou extraindo, por exemplo, por dia, 10 mil metros cúbicos de água, devolvo 5 mil para o esgoto e eu pago o valor sobre esses 5 mil. Esses 5 mil. Não seria sobre a água que eu extraí. Nós vamos nos aprofundar sobre essa discussão, porque senão aqui nós vamos ter um problema muito sério. Eu já ocupei a tribuna dessa casa o ano passado para dizer, quando teve aquela crise de abastecimento, vereador Carlão, que em alguns empreendimentos fechados aqui em Bauru, estavam sendo abertos poços artesianos ao custo de R$12 mil cada um. Inclusive, sugeri que o DAI fosse fazer a fiscalização nesses locais, porque esses poços estavam sendo abertos sem autorização do órgão competente, o que, no fundo, na minha opinião, se caracterizava em furto de água. Porque, veja, essa é uma matemática simples, é uma matemática muito simples. Eu uso a água do DAI. Toda a água que passa e entra na minha casa é registrada. Então, eu tenho que pagar. Vamos supor que eu consiga retirar o hidrômetro e continue recebendo a água e coloque um medidor no esgoto do que vai para o esgoto. Com certeza, irá menos água para o esgoto do que a água que eu colhi. Portanto, eu pagaria menos água. É um critério, na minha opinião, um critério meio doido, porque você estabelece condições rigorosamente diferentes para os usuários. Eu não sei o que o novo presidente do DAI apresentou aqui, mas, enquanto membro da Comissão de Fiscalização e Controle, eu vou solicitar uma cópia, solicito a Vossa Excelência que providencie uma cópia para a comissão, porque eu quero checar essas informações com a que nós recebemos anteriormente, para ver se devedores, grandes devedores, quais foram as providências que foram tomadas, se os valores estão batendo, se os valores não estão batendo. Porque ficou uma situação um tanto quanto que complicada, não é muito fácil entender isso. Então, nós vamos precisar tomar muito cuidado
em relação a essas informações, né? Que o que eu estou apresentando aqui é exatamente o que eu li na matéria do Jornal da Cidade, né? Uma outra questão, senhor presidente, com relação a um fato que ocorreu na cidade, o nome da cidade é interessante, Maiquinique, na Bahia, onde uma transexual de nome Natália Mota foi esfaqueada, violentamente espancada e teve o socorro negado no hospital da cidade. Eu não tenho o hábito de fazer a divulgação desses materiais, mas a cena é horrorosa. A figura humana no chão do hospital, o atendimento sendo recusado e ainda por cima, naquela condição de extrema fragilidade, sendo agredida por um dos servidores do hospital da cidade, e onde o mesmo também manifesta todo o seu nível de preconceito, todo o seu nível de discriminação em relação à orientação sexual dessa pessoa. A gente vem observando que esse nível de discriminação, de preconceito, ele vem dando um salto de qualidade. As pessoas não estão só verbalizando o preconceito. Em muitos casos, estão partindo mesmo para agressões extremamente violentas. E isso passou a ocorrer depois que determinados setores da sociedade, de forma muito bem organizada e com grande penetração nos veículos de comunicação, passaram a fazer uma discussão muito centrada no fechamento, ou seja, de cercear todo e qualquer debate que pudesse carregar de mais humanidade as orientações sexuais, quem tem orientação sexual diferente do que se convencionou chamar de tradicional, em relação ao preconceito. E a sociedade passou a ser bombardeada por uma série de posições homofóbicas. E é isso que fez com que, em vários momentos, se abrisse a necessidade de discutir a questão da homofobia do Brasil e até, se for o caso, criminalizar a prática da homofobia. Então, fica aqui o nosso registro de solidariedade ao ser humano que foi agredido e também o nosso compromisso de continuar combatendo para que a gente consiga vencer essas posições preconceituosas, essas posições racistas que acabam dando causa a toda sorte de agressões que esses setores estão recebendo dentro da nossa sociedade. Uma outra questão que me chamou bastante atenção essa semana foi a visita do secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, que é aquele que fazia campanha junto com o Kassab, né? É esse mesmo, isso. E veio lançar aqui em Bauru um programa dos lotes populares em parceria com a iniciativa privada. E vocês, como as coisas são bastante interessantes, né? Quando a economia está assim, bombando, quando a economia está numa perspectiva muito boa, nós raramente vemos programas que tenham essa vertente do interesse popular. Considerando que a cidade de Bauru é uma cidade que tem um processo de especulação imobiliária muito forte e com a crise de natureza econômica, existiu um processo de retração no mercado, e essa retração no mercado a gente pode ver em várias manifestações, inclusive naquelas manifestações que propõem alteração no EIV-RIV, naquelas manifestações que propõem alteração no TRT, no termo de referência técnica.
É um projeto bastante interessante, morar bem e viver melhor. Aqui, nós vemos um partido que se diz um partido liberal, adotando uma posição econômica conservadora. E por que ela é conservadora? Porque teve um economista chamado Keynes, que em todos os momentos de crise, ele defendia a interferência do Estado para criar condições para a preservação do capital, ao mesmo tempo em que pudesse atender algumas demandas um tanto quanto populares. E nós estamos vendo isso aqui de maneira bem precisa na cidade de Bauru, ou no estado de São Paulo. Ou seja, como existe um grande estoque de terra, e esse estoque de terra está sendo incapaz de aumentar a taxa de ganho dos rentistas que hoje são proprietários da terra em todo o estado de São Paulo e particularmente aqui em Bauru, nós estamos vendo o Estado trazer um programa financiado com recursos do Estado, a princípio, para que seja colocado ao alcance de quem tem renda até 5 salários mínimos, a possibilidade da compra desses lotes e, a partir daí, tentar construir a sua moradia. É evidente que nós não vamos nos posicionar contra essa política do governo do Estado, apesar de ser uma política extremamente restritiva. Mas mostra muito bem como que o capital age na defesa dos seus interesses. O prefeito alega que, nessa própria matéria, que ele necessitaria de mais lotes, que Bauru teria poucos lotes. Sobre o ponto de vista do interesse público, Bauru tem pouco lote, todas as áreas estão concentradas na mão da iniciativa privada, e às vezes até com a ajuda do Poder Executivo, né? Seja estadual, federal, porque existe muita posse de terra ilegal na cidade de Bauru. Muitas terras foram griladas, foram loteadas e apareceram proprietários. Então seria interessante que, ao mesmo tempo que fosse feito um inventário desses lotes na cidade de Bauru, o município se debruçasse também para saber quais dessas áreas que foram loteadas e que apareceram proprietários e que tinham proprietários anteriormente, como, por exemplo, a União. Eu digo isso baseado em fatos, não é em suposições, né? E sempre cito alguns fatos. E às vezes a gente tem que citar sempre alguns fatos para marcar isso. Foi o que ocorreu com os vilagens. Aqui em Bauru, os moradores mais antigos de Bauru não podem dizer que desconhecia que aquilo era a área da ferrovia. Porque eu que tenho 62 anos e tem muita gente muito mais velha do que eu na cidade, eu já sabia e fui lá brincar naquela linha ferroviária, já sabia que lá era ferrovia. Então foi constituído um loteamento, grilado, regularizado. É preciso saber como que regulariza isso em cartório também, né? Para depois ser vendido como propriedade privada. Agora foi feito um acordo lá com a União que resolveu o problema. Mas, para concluir, senhor presidente, seria muito interessante que fosse feito esse levantamento, esse inventário em todas essas áreas na cidade de Bauru. Muito obrigado.